Vamos lá? Vamos lá, meus amores. Olha só, vamos fazer uma revisão agora de direito material para este 13º Exame Nacional da OAB. Existem alguns temas que a OAB costuma tratar sempre, sempre e sempre. Temas indiretos. Dano. Dano, a FGV, em mais de uma prova, já cobrou. Então, eu preciso ter o meu kitzinho de dano bem bonitinho. Eu posso tanto colocar na Constituição Federal a questão do dano, como eu posso colocar no Código Civil. Mas eu preciso colocar, se for na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 5 e 10, eu posso colocar direto na Constituição Federal. Ou eu posso colocar no Código Civil, no artigo 186 e 927, juntos, né? Depois, se for dano moral, eu tenho um artigo, depois, se for dano material, eu tenho outro artigo. No dano moral, eu vou ter que colocar o 953, parágrafo único, combinado com a súmula 439, que é uma súmula nova. Se for dano material, eu vou ter que colocar o 944. Além disso, eu vou ter que fazer ainda aquele kit de competência, que é a Constituição Federal 114. Aqui, nesse kit de competência, 114.6, eu vou colocar a súmula vinculante, número 22, e vou colocar também a súmula, a nova súmula, a súmula alterada, 392 do TST. Não esqueçam, em dano, se for peça, de falar dessa parte aqui, da competência da Justiça do Trabalho. Tá? Ainda relacionada a dano, a gente tem a questão dos honorários advocatícios sucumbenciais, que vai te levar para a OJ 421, da SDI 1, que é uma OJ do ano passado, que ainda não foi cobrada. Tá? Então, fora das matérias diretas de direito do trabalho, dano, com certeza, é a matéria que mais vem. Tá? Dano moral, dano material, dano estético, como caiu na prova anterior e na passada, em várias edições já. Cai em peça e cai em pergunta. Ok. Fora dano, vamos dizer, na relação de emprego, o que mais cai, o que mais eu vejo cair nas peças trabalhistas. Nas peças cai muito salário, jornada e estabilidade. Extinção contratual. Isso cai bastante. Aí eu quero te lembrar que quando tu fores verificar a questão salarial, vocês têm que ter o cuidado de se fazer algumas perguntas. Primeiro, de se perguntar se está falando de salário não pago, porque se é um salário não pago, você vai ter que pedir o pagamento desse salário. Então, eu vou ter que pedir o pagamento do salário, seja adicional noturno, adicional de salubridade, adicional de periculosidade, pagamento de um salário não pago, mais reflexos. Toda vez que eu falar de reflexo, não existe meio reflexo. Os reflexos são sempre completos. Então, o salário não pago, eu vou pedir o pagamento mais reflexo. Tá. Pode ser que o salário tenha sido pago, mas tenha sido pago a menor. Se foi pago a menor, eu não posso pedir pagamento. Eu tenho que pedir diferenças salariais, mais reflexos. Pode ser que o salário tenha sido pago corretamente, mas por fora. Se foi pago por fora, eu tenho que pedir a integralização daquele valor. E quando eu pedir a integralização, eu também tenho que pedir os reflexos. Porque se não era pago, por certo, a pessoa não recebeu nada computado aquele valor que estava sendo pago por fora. Independente do que seja de salário, vocês não podem partir direto para o específico. Não se esqueçam de conceituar um pouco o salário. Passar pelo 457, parágrafo 1º, que diz o que é salário, pela súmula 91, que diz que o salário tem que ser discriminado. Porque se eu falo de salário não pago, de salário pago a menor, enfim, eu vou provavelmente ter que passar por esses dois dispositivos. Fora disso, relacionado a salário, a gente tem que lembrar quando é que o salário pode ser reduzido.
Qual é a lógica salarial? A lógica salarial é simples. Nenhum contrato de trabalho pode ser alterado de forma a prejudicar o empregado. Então, qualquer alteração contratual que prejudique o empregado é nula de pleno direito. E quando a gente fala de nulidade de ato, a gente está falando de efeito ex tunc, de Código Civil número 104, ato nulo. Por que o ato é nulo? Porque a forma, alterar contrato com prejuízo para o empregado, é proibida pelo artigo 468 caput da CLT. Então, não posso reduzir o salário do empregado, de um empregado. O problema é que eu posso reduzir o salário de todos. O salário de todos os empregados pode ser reduzidos como? Por negociação coletiva. Essa negociação coletiva, se é feita entre um sindicato de empregados e uma empresa, a gente está falando de acordo coletivo de trabalho. Se é feita entre um sindicato dos empregados e um sindicato de empregador, a gente está falando de convenção coletiva de trabalho. Acordo coletivo, convenção coletiva tem validade máxima de 2 anos. Acordo coletivo e convenção coletiva podem reduzir salário? Podem. Se for reduzir o salário mínimo, pelo OJ 358, eu tenho que fazer uma redução proporcional da jornada. Eu reduzo 10% do salário e reduzo 10% da jornada. OJ 358. Até 2 anos para acordo coletivo, até 2 anos para convenção coletiva. Só que, fora de acordo com convenção coletiva, tem a Lei 4923 de 65. Essa lei é anterior à Constituição atual, mas ela já previa redução de salário por negociação coletiva, agora por um período menor, 3 meses só. Reduz salário por 3 meses. E por esta lei, eu tenho redução de salário e redução de jornada também. Tá? 25% e 30% por 3 meses. Essa lei provavelmente tem no teu vademecum, tá? Ou na CLT amarela. Qualquer sorte, a lei existe e ela é prova de que a negociação coletiva não é uma novidade da Constituição Federal. Salário também, 4923 de 65. Salário também, a gente tem a questão seguinte, pagou, não pode mais suprimir. Agora, tem 2 supressões salariais possíveis. A primeira delas são os adicionais. Adicional noturno, de insalubridade, de periculosidade e de transferência podem ser suprimidos? Podem, se a causa que o gerar desaparecer. Qual é a causa do adicional de transferência? O cara está transferido provisoriamente. Se ele volta, não paga mais o mínimo de 25% sobre o salário. Qual é a causa do pagamento do adicional noturno? O cara trabalhar a partir das 22 horas até 5 horas. Passou para o dia, perde. Qual é a causa da periculosidade? O risco de morte causado por explosão ou por ser vigilante. 30% sobre o salário base. Qual é a causa da insalubridade? A ofensa à saúde em grau mínimo, médio ou máximo. 10, 20 ou 40% do salário mínimo. Se esta causa desaparece, eu posso suprimir qualquer um desses 4 adicionais. Por isso que o nome deles é adicional salarial. Eles existem para indenizar uma situação de prejuízo que o empregado tem. De ofender a sua saúde, de correr o risco de morrer, de estar longe da família ou de estar trabalhando à noite. Mas tem um adicional que não sai nunca mais. Adicional por tempo de serviço, pagou, não sai mais. Ele pode deixar de ser aumentado, porque onde ele é previsto? Na norma coletiva. Se a futura norma coletiva não prevê o adicional por tempo de serviço, ele não mais vai ser pago. Então, na realidade, há uma estagnação. Parou-se de aumentar, mas eu não posso tirar o adicional por tempo de serviço. Lógico que os novos empregados, admitidos na convenção coletiva ou no acordo coletivo, que não prevê mais adicional por tempo de serviço, não receberão. Tá? Outra alteração salarial possível é a supressão das horas extras. Horas
extras habituais, prestadas e pagas por mais de um ano, podem ser suprimidas. E não precisa ter motivo. Obviamente que o empregador não precisa mais que o empregado pratique horas extras, preste horas extras. Ele pode suprimi-las? Pode, mas tem que indenizar. Não tem como eu suprimir, é diferente do adicional. O adicional suprime e pronto. Hora extra para suprimir gera indenização. Como essa indenização? Média de horas extras vezes o número de anos que elas foram prestadas. Ah, eu trabalhei 7 anos prestando hora extra. 7 vezes a média de horas extras. Indeniza de uma vez, suprime a hora extra. Então, supressão de horas extras gera indenização. Supressão de adicional, noturno, insalubridade, periculosidade e de transferência não gera nada. Ok?